Nessa terceira parte, sobre as características dos compostos orgânicos, a gente fala sobre solubilidade. E essa solubilidade depende disso aqui, ó. Depende da página passada, depende da página retrasada. Ou seja, eu tenho uma frase que é fundamental para a gente entender por que o açúcar se dissolve em água e o óleo não se dissolve em água. Porque semelhante dissolve semelhante. Aquelas moléculas ou substâncias polares vão se dissolver em outras substâncias polares. As substâncias apolares vão se dissolver em outras substâncias apolares. Então essa semelhança, ela tem que ser verdadeira para que a dissolução ocorra. Então, por exemplo, a gente avaliou lá na química inorgânica que a fórmula da água é H2O. A fórmula H2O, o oxigênio é o elemento central ligado a 2 átomos de hidrogênio. Porém, essa molécula apresenta uma geometria espacial angular porque o oxigênio tem pares eletrônicos disponíveis. Esse ângulo é de aproximadamente 105 graus. Graças a esse ângulo, a resultante dessas forças na água é diferente de zero. Então, a água é uma molécula polar. Se eu pego óleo e dissolvo na água, misturo, eu vou ver que não se mistura. Pô, se eu tenho certeza aqui, ó, que a água é polar, e se o cara semelhante dissolve semelhante, e o óleo não se mistura à água, é porque o óleo é apolar. E aí o óleo, se você colocar azeite, vai se misturar. Porque o azeite também é apolar. Daí polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Aí eu venho para o texto que eu preparei para vocês. Devido à diferença de polaridade, as substâncias orgânicas apolares são praticamente insolúveis em água, porque a água é polar. Se as substâncias orgânicas são apolares, elas só podem se dissolver em solventes apolares. Porém, se eu tiver compostos orgânicos polares, eles vão se dissolver na água, que também é o quê? Polar. Como ocorre com álcool, com açúcar, com acetona, entre outros. E aí, olha só, isso é a base para vocês entenderem. Como eu falo, aqui a gente está mostrando para vocês, isso aqui serve para melhorar a tua assimilação, o entendimento do que está sendo discutido. Mas eu não gosto de parar só nisso. É importante que a gente desenvolva fundamentos, uma base sólida. E como é que a gente pode falar isso? Através disso aqui, a gente também pode colocar, e o que eu vou falar agora, as bancas de vestibular adoram colocar em prova. Por exemplo, eu tenho 2 compostos orgânicos. Um apresenta 1 hidroxila. O outro apresenta 10 hidroxilas. Ele quer saber qual deles vai se dissolver em maior quantidade em água. Lembrando que a água apresenta como grupamento comum a hidroxila, não é OH? O álcool não é OH também? Botei aqui o A e B, né? Duas substâncias. Uma com 1 hidroxila e outra com 10 hidroxilas. Não interessa a função. O grande lance é que isso aqui te leva a outro raciocínio. Se você tem substâncias com grupos funcionais semelhantes, lembra que a água tem OH e essas 2 substâncias também têm OH. Elas são solúveis, porém, aquela que apresentar a maior quantidade de grupos semelhantes vai se dissolver em maior quantidade. A de menor vai se dissolver em menor quantidade. Então isso tem que ficar claro. Por quê? Porque a semelhança ela também se faz em relação às forças de atração intermolecular. O grupo OH faz ligação por hidrogênio.
Então, quando você tem semelhança na atração entre moléculas, você tem semelhança na dissolução. Então, isso a gente está aprofundando um pouquinho, porque essas questões, ele vai botar 5 compostos e vai perguntar, por exemplo, qual é o mais solúvel em água. Ou põe 5 compostos e pergunta qual é o que apresenta a maior polaridade. Ou coloca 5 compostos e pergunta qual que se dissolve em menor quantidade na água. Então, tudo isso você tem que estar ligado, concentrado. Por isso que isso aqui parece bobinho, mas a gente te leva para outros caminhos, que é justamente a atenção que você tem que ter com a cobrança de bancas de vestibular. Valeu, gente boa! Grande aula, próxima página, a gente está de volta. Daqui a pouco.